Olá, pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos novamente a mais uma atividade aqui da nossa virada empresarial. A gente está com atividades programadas para o dia todo. Tivemos uma manhã muito produtiva, com assuntos muito interessantes. E agora, na parte da tarde, a gente volta com várias temáticas. E a gente abre aqui a nossa parte da tarde com chave de ouro, com especialistas da área de direito, que vão nos proporcionar momentos de interação e de muita informação, né? Tá aqui com a gente o Daniel Sena, a Fabiana Diniz Alves, a Karina Fonseca, e eu vou apresentá-los devidamente agora. De antemão, já agradeço por estar aqui com a gente, né? E eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai aproveitar demais esse bate-papo, essa nossa conversa. Bom, vou dizer para vocês quem são essas pessoas, né? Quem é esse pessoal? Eles fazem parte de um apoiador nosso, de uma empresa chamada Lacerda Diniz e Sena, que é um escritório de advocacia. Essa empresa, ela é um tradicional escritório de advocacia mineiro, foi fundada em 98 pelo advogado Rafael Lacerda e tem como preceito a excelência dos serviços prestados. Sua atuação é pautada por assessoria personalizada, com foco no alcance de resultados esperado e na viabilização dos negócios para os clientes, né? Ela tem sede em Belo Horizonte e em 2019 ela foi elencada entre os 500 escritórios de advocacia mais admirados do Brasil, né, pela revista Análise. Então, reconhecida como a mais confiável do país. Então, a gente já sabe que vem boa coisa daí só por essa descrição, né? Bom, então, quem é Daniel Sena? Daniel Sena, um dos sócios da Lacerda Diniz e Sena Advogados, responsável pelo departamento de consultoria tributária, com sólidos conhecimentos em contabilidade. Ele é graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito Milton Campos. Também é pós-graduado em Planejamento Tributário e Controladoria pela Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade do Vale do Sapucaí. E em Contabilidade pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Ele é consultor tributário, embora participe devido à sua formação interdisciplinar de operações e fusões e aquisições, reorganizações societárias e planejamento patrimonial e sucessório, né? Palestrante e como orientador de cursos em company sobre questões tributárias, fiscais e diversas. Quem é Fabiana Diniz? A Fabiana Diniz é a sócia também da Lacerda Diniz e Sena Advogados, responsável pela gestão de controle jurídico da área de contenciosa do escritório, coordenadora da área de direito tributário, de direito do trabalho, graduada em direito pela Faculdade Milton Campos. Ela é especialista também em direito do trabalho e previdenciário pela Universidade Gama Filho, possui uma vasta experiência em departamentos jurídicos, principalmente na área de consultoria trabalhista e direito coletivo. Atuação como palestrante em cursos company, englobando diversos temas relativos à área trabalhista. E Karina, quem é Karina Fonseca? É especialização em Direito Processual Civil e do Trabalho, pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas também, atuação da Karina na área trabalhista também, e a Karina, ela fica na unidade de Pouso Alegre. Tô certo, Karina? Falei certo, pessoal? Correto, perfeito, Roger. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Eu vou deixar vocês à pessoal. vontade, vou ficar um pouquinho aqui de fora, observando, tá? Então, na hora que vocês sentirem a necessidade aí de começar, podem ficar à vontade, tá bom? Um grande abraço. Okay. Obrigado, Roger. Boa tarde aí a todo mundo, né, que está assistindo aqui essa nossa live, né, ao vivo, ou seja, depois pelo link que vai ser disponibilizado. Queria primeiro aí só manifestar a nossa satisfação, né, de ter sido convidado, de estar podendo apoiar e participar de um evento aí tão qualificado, né, como está sendo aí a virada empresarial, né, com atividades bastante interessantes, e espero aí que todo mundo consiga aproveitar aí um pouquinho das informações que nós viemos trazer, apesar aí do tempo curto para falar de temas tão amplos, né, como é a matéria tributária, como é a matéria trabalhista.
principalmente num momento que a gente vive aí, né, de muita incerteza, muita insegurança, de impactos na economia que, na verdade, nem os maiores especialistas são capazes de enxergar, né, com exatidão como que nós vamos sair dessa crise. Então, a gente está vivenciando aí um dia após o outro e na expectativa de que vamos tocar aí os nossos negócios da melhor maneira possível e nos manter aí no mercado, trazendo resultado, né, que é o mais importante. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho, mas mais do que isso, é deixar aí no final também um espaço aí para a gente trocar um pouco de ideia, entender também as dores, né, de vocês. Então, a gente vai ficar aqui no final à disposição para debater aí um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas. Mas nós vamos antes aqui trazer algumas informações, o que está acontecendo, quais são as perspectivas, né, que a gente está visualizando para o futuro, e eu vou começar falando um pouco da questão tributária, tá? E logo em seguida eu passo a palavra para a Karine e para a Fabiana, para elas falarem também das medidas que estão sendo adotadas aí na esfera trabalhista, né? E eu vou pedir a licença aqui para vocês, eu vou fazer uma inovação, eu tenho falado em algumas oportunidades aqui durante a pandemia, eu vou pedir licença para adotar uma metodologia nova, eu vou começar pela conclusão, tá? E eu vou começar da conclusão, vocês vão entender depois o porquê. E eu acho que o objetivo da minha fala aqui é mostrar para vocês que o importante para vocês, empresários, né, vocês que estão tocando aí o negócio, é cada um olhar para dentro e tentar encontrar eficiência dentro de casa, né, fazer o seu dever de casa dentro do que há de possibilidades aí na esfera tributária, porque as previsões aí que a gente tem para, de repente, algum benefício tributário, para anistias, isso, o cenário não tá muito promissor, não, a partir do que a gente já teve até agora, né? Então, assim, desde o início da pandemia, a gente tem visto o governo federal, o governo estadual com menos frequência, mas adotando já algumas primeiras medidas, que seriam as medidas para dar um certo fôlego para a atividade econômica na esfera tributária, mas a conclusão que a gente chega é que essas medidas foram muito tímidas, tá? Basicamente, o que a gente teve foi algumas suspensões de prazos, uma postergação que a Receita Federal deu, um alargamento do prazo da certidão negativa. Então, foram algumas medidas que foram concedidas, né, para evitar que, nesse período de pandemia, que se tivesse uma cobrança dos tributos mais ostensiva. E, além disso, fizeram algumas prorrogações de prazo no pagamento de alguns tributos, né? Então, ou seja, postergou-se alguns tributos, deu um fôlego maior para quem já estava com algum problema tributário, mantendo a certidão negativa, alargando um pouquinho os prazos de defesas administrativas e mesmo de cobrança administrativa, mas redução de tributo mesmo, nós tivemos muito pouco, né? Nós tivemos aí só a redução do IOF na contratação de empréstimos bancários ou por meio de empresas, né? Então, ou seja, o IOF, que é um tributo que incide sobre a contratação de empréstimos, ele foi realmente reduzido a zero, até agora, o dia 2 de outubro, né? Então, todas as contratações de empréstimos até o dia 2 de outubro, ele está reduzido a zero com o IOF, e nós tivemos aí durante 3 meses, né, que se encerrou agora no dia 30 de junho, uma redução pela metade daquelas contribuições que a gente que são destinadas às entidades do Sistema S, tá? Então, foi durante 3 meses, a gente teve uma redução aí pela metade, e esse, na verdade, foi um benefício concedido, que foi o famoso cortesia com chapéu alheio, né? Porque foi editada uma medida provisória reduzindo esse tributo, só que esse é um tributo que não vai para a Receita Federal, a destinação dos recursos dessas contribuições é para as entidades do Sistema S. Então, quem ficou
quem de fato deu esse benefício não foi nem a Receita Federal, não foi o Tesouro Nacional, foram as entidades do Sistema S. Então, de benefício aí da Receita Federal mesmo que a gente teve, foi basicamente o IOF. Então, assim, a análise que a gente faz é que as medidas que foram tomadas, elas foram medidas muito tímidas, né? A gente teve, sim, algumas importantes postergações de pagamento, né? Adiamento de prazo de pagamento de tributo, mas esses prazos, em relação ao FGTS, já começou agora em julho. Em relação ao PIS, a COFINS, ao próprio INSS, esses prazos agora vão começar em agosto. Então, ou seja, a conta não foi paga lá atrás, mas vai ser paga agora. Não tivemos aí grandes reduções de tributo, não. Tivemos ali um certo socorro ali ao fluxo de caixa, mas a conta vai vir agora. E vamos lá, e na verdade a crise ela continua presente, né? Ela ainda está aí, nós ainda estamos em vários municípios em situação de distanciamento social, né? Isolamento social. Então, a conclusão que a gente chega é que ainda tivemos medidas muito tímidas, tá? para usufruir. E o ponto, na verdade, é o seguinte: o que muitas pessoas ainda nos perguntam é, mas e aí, como é que vai ser daqui para frente? Até agora nós tivemos algumas medidas tímidas, mas existe uma expectativa de um refis, né, de um parcelamento com perdão de dívida, como em outros momentos da história brasileira, né? Sempre que a gente saía de uma crise, a gente tinha uma previsão, né, de um refis que possibilitasse aí um parcelamento mais alongado dos tributos, uma redução de juros e multas. E para agora, né, para esse caso da pandemia, nós até temos um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que é de um tipo de parcelamento que eles estão chamando de PERT-Covid, né? PERT em referência ao último parcelamento especial que nós tivemos, com redução de juros e multa. Então, seria uma reabertura do PERT especificamente para esse momento de pandemia. Então, existe, de fato, esse projeto de lei, só que a gente tem aí a manifestação já feita, né, do próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que ele não tem se dado não tem se dado um trâmite muito rápido a essa medida, tá? Existe uma resistência à aprovação de um parcelamento nesses termos, e esse PERT-Covid é importante que você saiba que ele prevê, né, uma redução de juros e multas de até 90%, então, e seria, né, de uma adesão indistinta para todos os contribuintes, mas esse projeto ele está na Câmara e até o momento não tem havido ainda um esforço muito efetivo para aprová-lo, né? E por que isso? A leitura que tem sido feita aqui, ao longo da história, esses parcelamentos que concedem redução de juros e multas, eles acabam criando um efeito depois ruim, né, que é de beneficiar as grandes empresas, as empresas que têm capacidade de pagamento, e acabam até estimulando que as empresas não paguem os tributos a tempo e modo e que depois venham se beneficiar desses parcelamentos. Então, ou seja, hoje a gente tem um Estado que está em crise fiscal, né, mas temos uma crise também para nós particulares aí, mas a leitura que se faz é que talvez a melhor saída não seja a de conceder um parcelamento com reduções de juros e multas tão amplo, tá? E por que isso? Porque no final do ano passado saiu uma lei, né, que ela estabelece um outro tipo de negociação de dívidas com o Estado, que é o da transação tributária, tá? O que é a transação tributária? E aí é importante a gente fazer essa distinção, porque hoje tem saído algumas hipóteses de transação que muita gente está confundindo com refis, né? A transação tributária ela não é um refis. A transação tributária, ela simplesmente, a lei ela estabelece alguns balizamentos, né, para uma negociação do contribuinte com o Estado.
né? Essa hipótese ela sempre esteve prevista no Código Tributário, mas nunca foi regulamentada. Então, no ano passado, a lei passou a regulamentar essa possibilidade de negociação, só que essa possibilidade de negociação ela é bem restrita. Tá? Primeiro, por quê? Porque transação penal ela pressupõe que haja um conflito, ou seja, não é qualquer débito tributário que eu posso pedir negociação para o fisco. Tem que ser um débito tributário que ele esteja ou já em fase de cobrança e que a cobrança seja difícil de se obter, ou que seja algum débito que esteja relacionado a alguma discussão jurídica relevante sobre esse assunto. Mas o débito normal, né, de dívida tributária do dia a dia não estaria abrangido pela transação penal, pela transação tributária. A transação tributária ela pode ser pleiteada de duas maneiras. Ou cabe ao contribuinte aderir a uma proposta já feita pela Receita Federal ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou existe também uma possibilidade do contribuinte fazer essa proposta. Só que para o contribuinte fazer essa proposta, é preciso que já tenha, que esse débito ele já esteja inscrito em dívida ativa, em fase de cobrança, então não é qualquer caso que eu consigo fazer essa transação. Tá? Então, durante esse período aí de pandemia, saíram realmente alguns editais, né, da Procuradoria da Fazenda Nacional, oferecendo possibilidade de negociação das dívidas tributárias. Tá? Só que aí vem o primeiro ponto. Os editais que saíram, que foram, e algumas pessoas veicularam na imprensa, no mercado, aí, como se fosse um parcelamento especial, um refis, ele não é um refis. A primeira coisa é todos esses editais que a Procuradoria expediu, eles foram no sentido de que só poderiam se beneficiar os débitos que já estavam inscritos em dívida ativa. E mais do que isso, né, existe uma classificação do tipo de crédito tributário, essa classificação ela é em crédito tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, tá? Por ordem de possibilidade de pagamento. Então, ou seja, essa transação ela foi oferecida só para aqueles contribuintes que tenham créditos que a Procuradoria da Fazenda Nacional ela considera como irrecuperável ou de difícil recuperação. Né? O que é o crédito irrecuperável? É daquela empresa que ou já está com falência decretada, ou tem alguma recuperação judicial ou extrajudicial, esteja passando por fase de liquidação, ou seja, que realmente a empresa acabou, já não tem mais condição de pagamento, esse é tido como irrecuperável. E os de difícil recuperação são aqueles que a Receita Federal já fez uma análise da situação econômica e financeira da empresa e já classificou essa empresa como... já percebeu que essa empresa, em situações normais, ela não consegue saldar, ela não tem movimento econômico suficiente para saldar a dívida dentro do prazo de 5 anos. Então, ou seja, só para esses casos é que existe a possibilidade. Tá? A gente tinha um edital que ele estava vigente até o dia 30 de junho, que estabelecia uma possibilidade de um parcelamento desse tipo de crédito, né? Em prazo superior a 60 meses, então eu poderia chegar até 80 meses ou até 140 meses, mas sem redução nenhuma. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E agora saiu um novo edital que entrou, o prazo de adesão começou agora no dia 1º de julho, que esse sim prevê redução, mas é redução apenas de multa moratória e de juros, né? Ou seja, se você tiver multa por infração de obrigação tributária, não está incluído, e essas multas elas podem ser reduzidas desde que o montante do débito não seja reduzido em um percentual maior do que 50%. Tá? Então, assim, para todos aqueles que já tinham parcelamentos anteriores, muito provavelmente os parcelamentos anteriores são mais favoráveis do que essas possibilidades aí de transação tributária, tá? Muito embora a gente tenha visto na imprensa, tendo sido divulgado como
como se fossem novos refis. Não são, tá? Não vale para qualquer tipo de débito, então é preciso que se faça análise, né, da recuperabilidade desse crédito, e para quem tiver interesse, existe junto à Procuradoria da Fazenda Nacional um portal que chama Portal Regularize, tá? Nesse portal Regularize você consegue ver a classificação que a Procuradoria da Fazenda dá aos seus créditos. Esse portal se acessa via certificado digital, então lá você consegue já verificar a classificação que é dada, para ver se realmente tem alguma possibilidade de transação. Então, o que a gente tem hoje, e a gente já teve pronunciamentos da própria Receita Federal também, que o foco deles é concentrar nas possibilidades de transação, né? Existe, sim, um projeto de lei de um refis, com uma anistia mais ampla de juros, multas, né, num percentual até maior. Existe um projeto de lei, mas, por enquanto, é só projeto de lei, mas, por parte da Receita Federal, ela não pretende bancar esse projeto de lei, e a gente já viu a manifestação do Rodrigo Maia também, no sentido de que talvez não seja o caminho avançar com esse projeto de lei. Se vai avançar ou não vai, nós temos que continuar acompanhando. O projeto de lei, ele existe, mas hoje ele está um pouco estacionado, e a gente não tem visto muito apoio para que ele seja aprovado. Então, por que eu comecei pela conclusão, né? Ou seja, já que a gente não tem muita perspectiva do que vai acontecer, né? Não dá para contar com uma anistia ampla de tributos, cabe a gente olhar para dentro de casa, né? E a gente está num cenário político que é muito favorável para a gente olhar. Existem muitas medidas que a gente pode olhar dentro das nossas empresas para trazer mais eficiência. A gente está em ampla discussão sobre reforma tributária, então nós temos discussão sobre vários tributos que estão sendo, né, que os conceitos a favor dos contribuintes têm sido alargados, já dentro de uma visualização política da reforma tributária. Então, eu cito de exemplo aqui a questão dos créditos de PIS e COFINS, né, que já é um assunto de muito tempo. A Receita Federal sempre limitou muito a possibilidade de aproveitamento desses créditos, e a gente vem, pelo menos desde 2010, numa abertura de novas possibilidades de crédito, que é preciso que a gente esteja sempre muito bem atualizado, né, para verificar se a gente está aproveitando todas as possibilidades. Nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no final de 2018, que ampliou ainda mais essas possibilidades. Então, esse é um ponto que todas as empresas já criaram projetos internos aí de avaliação da possibilidade de tomada de crédito de PIS e COFINS, né? Eu cito um outro exemplo também de uma legislação do final de 2017, que criou uma possibilidade da gente excluir da incidência do imposto de renda e da contribuição social para as pessoas jurídicas dos benefícios de ICMS que a empresa tem, né? Hoje a gente tem, assim, o rol de benefícios de ICMS que existem na legislação ou via regimes especiais de tributação é muito grande. Fatalmente, algum tipo de benefício quase toda empresa tem. Então, não são todas que ainda estão se atentando a essa possibilidade de excluir esse benefício da base do imposto de renda, e que poderia, inclusive, solicitar para trás, né? Poderia, inclusive, pedir a restituição dos últimos 5 anos. Então, essa também é uma boa medida. Eu estou dando aqui só alguns exemplos, porque é uma infinidade de possibilidades, e a mensagem que eu quero passar é que há dever de casa para ser feito, entendeu? Então, acho que é importante que cada empresa olhe para dentro, busque aí algum apoio, alguma consultoria, olhe para dentro, porque existem possibilidades, porque ficar esperando só o refis, muito provavelmente a gente vai ficar esperando e ele acaba não saindo, né? E eu queria, só para finalizar e passar aí a palavra para a Karine, para a Fabiana, para falar um pouquinho também da esfera trabalhista, só mencionar algumas possibilidades que a gente tem também na esfera judicial. A gente teve aí recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo que se excluísse o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é uma decisão que tem um impacto econômico muito grande, então os contribuintes venceram, já tem várias empresas que estão conseguindo fazer o aproveitamento,
Então, é importante que cada um, se não tiver uma medida dessa, que entre, né, que ajuize e busque essa recuperação, porque tem muita empresa que a gente atua que está conseguindo até um certo fôlego nesse período de pandemia em função do crédito que eles tiveram reconhecido nessa ação. Então, esse é um ponto. E essa ação, na verdade, ela criou o que a gente chama até de algumas outras teses, são teses filhotes, né? Então, ela abriu a possibilidade de uma discussão muito mais ampla sobre redução de tributos, né? Essa tese, no final das contas, o Supremo Tribunal falou que não seria possível a cobrança de tributo sobre tributo. E a gente tem na legislação tributária uma série de situações em que há cobrança de tributo sobre tributo. Então, esse foi um caso que a gente pode usar o mesmo argumento para replicar em várias outras hipóteses. Então, isso tudo está sendo bastante discutido. A gente está com uma tese que eu acho que essa é a tese do momento, né, a discussão do momento, que é sobre a inconstitucionalidade das contribuições para o Sistema S. Tá? A gente tem visto no plano político já uma pressão muito grande contrária às contribuições para o Sistema S, principalmente depois da reforma trabalhista, que acabou com a contribuição dos sindicatos dos empregados, né? Então, ou seja, seria natural que isso afetasse também as federações, né, e as entidades ligadas aos empregadores. Então, tem uma pressão muito grande para isso, e a gente tem uma decisão do STF que está prevista para ocorrer ainda esse ano, que é afastando essa contribuição para o Sistema S. Só para vocês saberem, essa contribuição para o Sistema S é aquela que a gente paga na folha de salário, normalmente é uma alíquota de 5,8%. Então, já tivemos um primeiro voto da ministra relatora do STF nesse caso, a favor dos contribuintes, estão julgando inconstitucional esse tributo. Então, é importante também que quem ainda não levou essa discussão, não avaliou essa discussão, essa é uma tese que muito em breve pode ter uma decisão favorável e pode ter uma recuperação de créditos aí bem significativa. Então, assim, a gente poderia ficar elencando aqui várias outras possibilidades, outras alternativas que nós temos, mas o tempo não nos permite. Deixo aí no final, se tiver alguma pergunta, a gente pode tentar tratar um pouquinho mais aprofundadamente, mas a mensagem que eu queria passar é essa, né? Não vamos ficar esperando o que o governo faz por nós, não. Acho que nós temos internamente muito trabalho para ser feito, muitos projetos interessantes para serem feitos, e é possível, sim, a legislação tributária é muito complexa, então é possível a gente trazer eficiência aí nos nossos recolhimentos. Então, vou agradecer aqui, né, por enquanto, até o momento, vou passar a palavra para a Karina, e eu acho que aqui no final da nossa apresentação aqui, nós vamos abrir espaço para perguntas, e eu fico desde já à disposição. Um abraço, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte, de contribuir com esse projeto, né? Um chamado aí a todos que buscam um amanhã melhor para a nossa região. Bom, e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a tão esperada Lei 14.020, que foi publicada agora no dia 7 de julho, na semana passada, né? Um assunto bem recente, e foi resultado aí da conversão da medida provisória número 936. Então, o que acontece, né, no nosso país? Nós tivemos aí um estado de calamidade, uma situação totalmente excepcional, em que o governo não tinha medidas trabalhistas para o enfrentamento dessa crise. E desde março, nós estamos aí com a edição de várias medidas de forma sucessiva. Em abril, foi editada a medida provisória número 936, e qual que foi a finalidade desta medida provisória? Primeiramente, era com relação à preservação do emprego e da renda, também a viabilidade da atividade econômica e a redução do impacto social em razão das consequências do estado de calamidade pública que estavam passando aí empregadores e empregados, né? Com relação a essa medida provisória que foi convertida em lei, nós tivemos a possibilidade aí da adoção de alternativas para que os empregadores e empregados passassem por esse momento de crise. Então, a primeira possibilidade foi de redução da jornada do trabalho
e de salário. Através de um acordo individual ou coletivo, empregado e empregador, eles poderiam pactuar a redução da jornada de trabalho e de salário, desde que preservado o salário hora trabalhado. O prazo máximo de adoção dessa medida é um prazo de 90 dias. A proposta, ela deveria ser encaminhada ao trabalhador com antecedência mínima de 2 dias corridos, e, em decorrência desse pacto, o legislador, ele garantiu uma estabilidade provisória no emprego. Essa estabilidade provisória, o prazo dela é pelo prazo acordado da medida e mais após o restabelecimento da jornada normal de trabalho por um mesmo prazo. Então, por exemplo, aquele empregador que adotou essa medida por um período de 90 dias, ele após o restabelecimento da jornada, ele vai ter que respeitar aí mais 90 dias de estabilidade desse trabalhador. Os funcionários que tiveram a adoção dessa medida de redução, eles têm o recebimento de um benefício chamado BEM, é um benefício emergencial, que é custeado com os recursos da União. Bom, e com relação ao percentual dessa redução, a medida provisória, ela previa, né, um percentual de 25%, 50% ou 70%, e seria aplicável de acordo com a faixa salarial a modalidade, se através de acordo individual ou se através de acordo coletivo do trabalho. Outra possibilidade também que a medida provisória trouxe foi com relação à aplicação da suspensão do contrato de trabalho. Assim como na redução da jornada, na suspensão, o trabalhador também faz direito ao recebimento desse benefício do governo. A aplicação aqui, ela é de 2 períodos máximos de 30 dias, resultando em 60 dias. A proposta também deve ser encaminhada com antecedência ao trabalhador de 2 dias, e também nós temos aqui a garantia provisória de emprego. Uma questão importante é que durante o período de suspensão do contrato de trabalho, todos os benefícios concedidos pelos empregadores aos empregados, eles devem ser mantidos. Então, por exemplo, plano de saúde, uma cesta básica, um ticket de alimentação, todos esses benefícios, eles devem ser mantidos. Exceto, por exemplo, o Vale Transporte, porque o Vale Transporte é um benefício concedido para o deslocamento do trabalhador ao trabalho. A partir do momento em que se há a suspensão do contrato de trabalho, não há por que existir a concessão do benefício do Vale Transporte. Da mesma forma como a redução, na suspensão do contrato de trabalho, o acordo individual ou coletivo vai depender aí da faixa salarial em que o trabalhador estiver inserido. Bom, nós temos também regras gerais que se aplicam tanto na redução quanto na suspensão do contrato de trabalho. Seria a necessidade de transmitir as informações sobre as medidas adotadas à Secretaria do Trabalho e ao Sindicato dos Trabalhadores. Na Secretaria do Trabalho existe uma plataforma do empregador web, é lá que deve ser inseridas, né? Que deve ser inseridas as informações. Não tem direito ao benefício emergencial quem estiver recebendo qualquer tipo de benefício de prestação continuada do regime da Previdência Social, exceto os pensionistas ou auxílio-acidente, bem como quem tiver em gozo do seguro-desemprego. E também não tem direito ao recebimento o empregado que tiver cargo ou emprego público. Bom, nós tivemos a edição da medida provisória no início de abril, e a medida falava que determinadas pessoas não teriam o direito de receber o benefício, mas em momento algum ela vedava a realização desses acordos para redução ou para suspensão. Eu cito aqui um exemplo para vocês com os aposentados. Como a medida provisória não proibia a adoção dessas medidas para com os aposentados, várias empresas utilizaram essas medidas. O que acontece é que eles não tiveram direito ao recebimento do benefício.
porque uma coisa é a adoção da medida, outra coisa é o recebimento do benefício. E, posteriormente, no final de abril, especificamente no dia 24 de abril, foi editada a Portaria 10.486 de 2020, da Secretaria do Trabalho. E ela veda a celebração desses acordos para com aquelas pessoas que não recebam o benefício. Bom, toda essa celeuma de poder aplicar ou não aplicar essas medidas, né, previstas na MP 936, elas tiveram um fim agora com a edição da nova lei, porque a nova legislação, ela permite a adoção dessas medidas para com os aposentados. Nós veremos essa questão mais à frente. Bom, então, como esperada aí, né, a conversão da MP 936 na Lei 1420, e eu digo tão esperada por quê? Porque vários empregadores, eles começaram a adoção dessas medidas em abril, né? Então, o tempo aí passou e, infelizmente, agora muitos contratos estão voltando ao normal, sendo que os empregadores não têm condições de mantê-los. Por isso, tão esperada, será uma forma aí, né, uma maneira de enfrentamento aí desse estado que estamos vivenciando. E a Lei 14.020 de 2020, ela trouxe a possibilidade de ser prorrogado por prazo determinado esta questão da redução e da suspensão. Mas veja bem, a lei permitiu essa prorrogação, contudo, ela limitou essa possibilidade à edição de um ato do Poder Executivo. Então, nós temos uma lei que está vigente desde o dia 7 de julho, no entanto, nós aguardamos ainda esse ato do Poder Executivo que vai regulamentá-la. Outra questão importante também que a lei trouxe foi a possibilidade da aplicação da redução da suspensão de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. E por que isso foi importante? Várias empresas estavam com preocupação de que a aplicação da medida para apenas um trabalhador, né, ou para determinados trabalhadores de um setor, se isso poderia gerar algum tipo de indenização com relação a alguma atitude discriminatória. E a legislação, ela foi clara ao prever essa possibilidade. Então, a empresa pode adotar, sim, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade. Então, essa inovação aí legislativa foi muito importante. Nós também temos uma nova faixa salarial. Agora é preciso atentar à questão do faturamento da empresa, da faixa salarial em que o funcionário se encontra, para verificarmos a modalidade de pactuação do acordo, se será através de negociação coletiva, né, através do sindicato, ou por simples acordo individual. Lembrando que um ponto muito importante que a lei trouxe é a possibilidade de você ter um trabalhador, independente do salário ou independentemente do faturamento, de você aplicar essas medidas sem a necessidade de um acordo coletivo. Contudo, não pode gerar nenhum tipo de prejuízo ao empregado essa redução ou a suspensão. Isso significa dizer que a soma do benefício recebido pelo funcionário, né, pelo bem, que é recebido pelo Estado, mais a ajuda compensatória concedida pelo governo, não pode causar um prejuízo, não pode ocorrer aí uma perda econômica. Se nós estivermos dentro dessa situação, há possibilidade da empresa negociar, mesmo que de forma individual. E aqui, né, falando novamente a questão dos aposentados, então, acabou aquela questão, pode aplicar ou não pode aplicar, até porque nós tínhamos portarias do Ministério da Saúde que previa, né, que prevê a questão do enquadramento nos grupos de risco, e as pessoas idosas eram pessoas que se enquadravam nessa questão. Então, os empregadores, visando a questão da saúde individual e da saúde coletiva, estavam buscando suspender o contrato dos aposentados para atingir uma finalidade aí social maior. Agora, a legislação veio permitir, então é possível, sim, a adoção tanto da redução quanto da suspensão do contrato de trabalho para o aposentado,
desde que o valor da ajuda compensatória a ser paga pela empresa for equivalente ao benefício emergencial que ele teria direito. E aí nós temos uma outra questão aqui, dependendo do enquadramento na faixa do rendimento da empresa no ano de 2019, a questão da obrigatoriedade ou não de conceder mais uma ajuda compensatória. Bom, algumas situações importantes aqui que chegaram, né, com essa legislação nova. Primeiro foi a questão da divulgação de dados pelo Ministério da Economia. Isso vem demonstrar aí uma transparência, né, da Secretaria do Trabalho, que agora, semanalmente, ela vai ter que divulgar os dados com relação à quantidade de acordos suspensos, acordos reduzidos, admissões, demissões, né? Então, vai ser bem difícil aí a Secretaria querer ocultar qualquer informação, até porque isso agora é uma obrigação, né, imposta por lei. Com relação também ao cômputo de estabilidade das gestantes. Então, nós sabemos que a medida provisória já permitia a questão da aplicação tanto da redução quanto da suspensão para gestantes, contudo, ela não falava sobre o cômputo da estabilidade. Então, se você tinha uma gestante que ela poderia coincidir o decurso de uma estabilidade gestacional prevista pela Constituição, mais a estabilidade decorrente da MP 936, nós considerávamos que ambos os prazos estariam correndo concomitantemente. Já a legislação 1420, ela já veio definindo que a estabilidade da gestante decorrente da adoção da aplicação das medidas de redução e suspensão, previstas agora em lei, elas só vão poder ser computadas após o exaurimento da estabilidade prevista na ordem constitucional. Outra possibilidade também será com relação ao cancelamento do aviso prévio, né? Aquele funcionário que está no curso do aviso prévio, a empresa, em comum acordo, pode cancelar para a adoção da suspensão da redução. Isso, na verdade, não é tão novo, porque a CLT ela já permite essa possibilidade do cancelamento do aviso. Contudo, a lei ela foi expressa ao admitir a possibilidade de você cancelar e automaticamente já aplicar aí uma das medidas possíveis. Uma inovação também muito importante é a estabilidade das pessoas portadoras de deficiência, das pessoas com deficiência. Neste caso, não pode ocorrer rescisões sem justa causa, sob pena, inclusive, de reintegração e de indenização. Também, a lei trouxe uma outra inovação, que é a restrição da inaplicabilidade da garantia do emprego. Então, nós comentamos agora há pouco, né, sobre a questão da garantia de emprego, aqueles funcionários que tiveram seu contrato de trabalho ou com jornada reduzida ou com suspensão. E a legislação, a medida provisória, ela falava que, no caso em que o funcionário fizesse um pedido de rescisão ou por justa causa, não haveria esta instabilidade. Ocorre que, quando a gente fala, olha, a pedido do funcionário, nós interpretávamos também a possibilidade de inexistência dessa garantia em casos de distrato, porque o distrato é aquela modalidade inserida pela reforma trabalhista em que o empregado e o empregador, eles pactuam a finalização do contrato de trabalho. Agora, a lei 14.020, ela já veio falando expressamente que não se aplica garantia apenas nos casos de pedido de demissão e nos casos da rescisão por justa causa. Então, excluiu aí a questão do distrato, né? Outra questão também importante é sobre o empréstimo consignado, que provavelmente aí vai movimentar o departamento pessoal das empresas, porque a legislação ela permite para aquele funcionário que teve a adoção de alguma das medidas impostas pela lei, redução ou suspensão, ou para aqueles funcionários que foi testado COVID positiva, a legislação ela permite que ocorra uma repactuação ou uma novação nesses contratos. Outra questão também importante de falar é sobre a indenização do governo, prevista lá no artigo 486 da CLT, chamado de fato do príncipe. O que aconteceu? Com o início da pandemia, houve a edição aí de vários decretos, né, seja na seara municipal, na seara estadual, e infelizmente nós sabemos aí
que grande parte das atividades econômicas foram atingidas e resultando, inclusive, no fechamento temporário dessas atividades, alguns, infelizmente, até que definitivos. E a CLT, ela prevê a possibilidade da indenização do trabalhador ser custeado pela administração pública que deu causa, né, ao fechamento dessas atividades, e é o chamado fato do príncipe. No entanto, a legislação agora ela trouxe a implementação legislativa no sentido de que nenhum ato do poder executivo ele será caracterizado como fato do príncipe. Porque o que a administração pública está fazendo é preservar um bem maior, a saúde de toda a coletividade. Então, é diferente daquele caso em que o município simplesmente ele chega, determina o fechamento daquela empresa por algum ato de desapropriação. É diferente, não se enquadra essa questão. Então, comentei aqui com vocês um pouquinho sobre essas introduções, né? E gostaria de contar uma historinha que eu acredito que já seja, inclusive, aí do conhecimento de muitos, né? Mas tudo aquilo que é bom a gente pode repetir novamente, né? Uma dose do bem faz bem. A história da águia. O que acontece, né? A águia, ela é uma ave que ela tem a maior longevidade da espécie. A águia, ela vive cerca de 70 anos. Só que a águia, quando ela chega aos 40 anos de idade, ela passa por uma situação muito difícil. É uma crise existencial muito grande. E ela tem dois caminhos. Ou a águia, aos 40 anos, ela morre, ou a águia, ela passa por uma transformação determinada por um isolamento de toda a sociedade dela. Então, o que a águia faz? Quando ela decide, aos 40 anos, que ela quer viver, ela, infelizmente, ela está com o bico quebrado, as unhas encurvadas, as penas dela já estão caindo, e ela sabe que ela não dá conta mais de pegar aquela caça, de voar, né? Então, infelizmente, ela fica ali, ou ela morre, ou ela vai para um isolamento social. E quando ela decide ir para um isolamento, ela vai para uma montanha, e ali ela acha uma parede ou uma pedra, e é um momento muito difícil. São 150 dias que a águia fica nesse isolamento. E nesse isolamento, a águia ela começa a ter umas atitudes que são dolorosas. Primeiramente, ela começa a bater o bico numa pedra, né? E aquele bico dela vai caindo até o ponto que nasce um outro bico. Com esse bico fortalecido, a águia começa a arrancar as suas unhas. E, da mesma forma como o bico, as unhas também elas passam por essa transformação, até que surgem unhas saudáveis, unhas com garras, né? E com o bico e com as unhas fortalecidas, ela arranca suas penas. E as penas também começam por esse processo de transformação. No final desse ciclo de isolamento, a águia ela já está totalmente transformada. E ela está pronta para ela dar um voo muito bonito, né? Principal voo aí da sua vida. Então, eu deixo um recado aqui para vocês. O momento de crise, ele está sendo inevitável, mas que sejamos águias, então. Pois somente quando livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Fica aqui essa mensagem. E agora eu passo a palavra à doutora Fabiana. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque né, acabou que tivemos aí ótimas exposições, tanto do Daniel como da Karine, e meu tempo aqui ficou um pouquinho reduzido. Eu tinha pincelado aqui algumas dúvidas mais recorrentes aí, sobre todas essas questões trabalhistas, para a gente tratar daqui para frente, né? A verdade é que muitas medidas foram adotadas, e agora vem surgindo aí, né, alguns casos concretos, alguns casos aí que estão sendo submetidos ao nosso judiciário, enfim.
Eu vou levantar aqui algumas dúvidas que eu acho que são importantes e que são mais gerais e que eu acho que vai atingir a todos vocês, e aí no demais tempo a gente vai aí respondendo pontualmente a pergunta de vocês. A primeira pergunta que eu queria trazer aqui é com relação ao empregado dispensado, né? Muito se tem perguntado, o empregado dispensado, ele pode ser recontratado? Bom, a resposta aqui é sim. Aliás, ele deve ser recontratado. Tanto a CLT como o Ministério do Trabalho e da Economia estabelece prazos aí para a recontratação dos empregados. A portaria do Ministério do Trabalho, a 394 de 92, em seu artigo 2º, diz que se presume fraudulenta a recontratação do empregado antes de 90 dias. No entanto, temos que observar aqui que esse artigo visa, sobretudo, combater fraudes relacionadas ao levantamento de fundo de garantia e ao seguro-desemprego. Já o artigo 452 da CLT, ele veda a realização de um novo contrato de experiência aí por um período de até 180 dias, contados da data da dispensa do empregado. Ou seja, comprovada a real necessidade de contratação, entendemos aí que resta afastada a presunção de fraude, devendo ainda um novo contrato ser celebrado por prazo indeterminado. Então, qual que é o resumo disso aí? É muito mais fácil para a empresa tá recontratando um advogado, um empregado que foi dispensado aí em decorrência da crise, da pandemia, do que contratando um novo empregado, né, o qual vai ter que passar por treinamento, vai ter que ser submetido a uma nova cultura da empresa, enfim. A gente entende aí que a recontratação, além de ser possível, né, ela deve ser até priorizada, visando aí também a manutenção do emprego, né, e todos os demais institutos aí que foram tratados aí pela doutora Karina. A única ressalva que eu faço aqui é que, em se falando de recontratação de empregado, né, a gente deve observar aí que ele vai ter que ser mantido aí para ele as mesmas condições do contrato anterior, né, e aí a gente está falando aí do salário que o empregado oferia anteriormente, bem como aí, né, a mesma função, porque a CLT, né, ela resguarda aí ao empregado a irredutibilidade salarial, que é um princípio, né, constitucional, bem como aí o rebaixamento da função, que também não pode ocorrer. Então, havendo necessidade de recontratação, né, vamos voltar aí com o empregado que foi demitido em virtude dessa pandemia, e assegurando para ele aí os mesmos direitos, né, que ele tinha no contrato anterior. Então, essa questão está muito em voga, do empregado dispensado poder ser contratado, e aí, né, espero que a gente tenha esclarecido essa para vocês. Outra questão que está sendo muito questionada é com relação à rescisão do contrato de trabalho e o parcelamento dessas verbas decisórias, né? O que vem acontecendo? Muitas empresas precisam demitir e não possuem dinheiro em caixa para estar arcando com o pagamento aí dessas verbas decisórias. Alguns juízes têm considerado como válido o parcelo dessas verbas decisórias, né? Tendo como fundamento aí o impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus. O que aconselhamos aqui é que esse parcelamento ele seja feito ou por meio de um acordo coletivo, quando atingiu aí uma coletividade de empregados, né, ou por meio de uma ação extrajudicial, quando a gente está falando de um número reduzido de empregados. O que seria essa ação extrajudicial? A reforma trabalhista aí trouxe uma nova modalidade que consiste na possibilidade de realização de acordo entre empregador e empregado, e este acordo é submetido ao juízo para uma homologação. Então, trata-se de um procedimento mais célere, né, onde empregado e empregador conseguem acordar sobre a sua rescisão, valores a ser pagos, condições de pagamento, e esse acordo ele é submetido ao juízo para homologação. Para a celebração desse acordo extrajudicial, a gente possui algumas regras importantes que deverão ser observadas.
A primeira delas é que o acordo tem que estar assistido por advogados distintos, ou seja, o empregado tem que ter o seu advogado e também o empregador tem que ter o seu próprio advogado, né? Então, a primeira premissa para que a gente celebre um acordo extrajudicial é realmente as partes estarem representadas aí por procuradores distintos. Ainda, para a celebração do acordo extrajudicial, não poderá haver vícios quanto à questão de valores, forma de pagamento. Então, o juiz irá apreciar se os valores que estão sendo acordados ali, eles estão condizentes com a homologação daquela rescisão contratual, se os prazos para pagamento são prazos viáveis para ambas as partes, ou seja, o juiz também fará um juízo de valor para verificar, né, se as condições estabelecidas entre as partes, né, elas estão sendo justas, equilibradas. Então, necessitando a empresa de fazer uma rescisão contratual e havendo necessidade do parcelamento dessas verbas rescisórias, o ideal é que, de fato, né, a gente o faça por meio ou do acordo coletivo ou por meio de interposição de uma ação extrajudicial. E, por fim, só para não me alongar, porque realmente aqui o tempo está bastante curto, muitos advogados aí têm solicitado a suspensão do pagamento de acordos judiciais já realizados. Sobre esse assunto, a verdade é que não há um entendimento unânime por parte do judiciário. Alguns juízes entendem que, sim, é possível, né, um repactuamento desse acordo, tendo em vista aí o momento que estamos vivendo, e outros juízes entendem que, por ser uma verba de natureza salarial, o acordo firmado lá atrás, ele deve ser observado. Na maioria das decisões já proferidas, há um consenso de que apenas a alegação de dificuldades financeiras em decorrência da pandemia e do novo coronavírus, ela não é suficiente, ou seja, eu não posso só alegar que, em virtude da pandemia, a empresa não possui condições de estar arcando com o pagamento dessas verbas. Eu preciso comprovar isso. E como que a gente faz essa comprovação? A gente faz essa comprovação através de documentos contábeis, né? Então, aí a gente está falando de uma exposição muito grande da empresa, né, perante a Justiça do Trabalho. De qualquer forma, o que eu aconselho para vocês? Sempre que houver necessidade de repactuar um acordo trabalhista já realizado, já judicializado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar levantar provas robustas, né, para comprovar a real necessidade da empresa de estar repactuando esses pagamentos. Na grande maioria dos casos, fato necessário também que haja uma concordância expressa da outra parte. E o nosso conselho final é que, antes do vencimento dessa parcela do acordo, é que haja aí uma tentativa de renegociação diretamente, né, entre empresa e empregado, de forma que a gente possa aí repactuar, não valores, né, porque os valores eles serão imutáveis, mas pelo menos um parcelamento maior dessa dívida, sem que haja aí incidência nas multas, que a gente sabe que são multas bastante salgadas, sobretudo considerando que elas variam aí no percentual de 50% e 100%. E, por fim, a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é que hoje existe um princípio muito importante na Justiça do Trabalho, que é o princípio do convencionado sobre o legislado. Chamo atenção aqui para a presente questão, já que será um período em que vai haver, e já está havendo, né, inúmeras negociações coletivas. No caso, é de suma importância que essas sejam bem analisadas, já que o que restar convencionado entre as partes vai prevalecer sobre aquilo que está disposto em lei. Ou seja, uma negociação mal redigida pode comprometer as empresas, sendo necessário que a redação seja sempre submetida a uma análise do jurídico.
Já tivemos algumas negociações aí que foram judicializadas recentemente, e que, na hora que a gente foi verificar, né, o cerne da questão, estava todo direcionado aí a uma má condução numa negociação coletiva. Tivemos um caso aí recente, até em Itajubá, né, que contempla aí toda a região de vocês, em que, mesmo tendo a empresa arcado com o pagamento da indenização, o juiz entendeu que o empregado teria direito à reintegração. Na hora que a gente foi analisar a decisão da juíza, em sede de liminar, a gente achou aquela decisão muito absurda, e a gente não entendeu o porquê daquela decisão. E aí, quando a gente foi fazer um pedido de reconsideração, e a gente foi despachar, né, com a juíza, para entender qual que seria o entendimento dele, já que a lei aí é bastante clara, no sentido de permitir que a gente faça aí, a rescisão seguida da indenização, a gente foi verificar que existia um instrumento coletivo firmado entre a empresa e o sindicato, onde se previa aí a possibilidade da redução da jornada, da suspensão do contrato de trabalho, mas não se previa aí a possibilidade de indenização. A possibilidade era apenas de garantia do emprego, ou seja, a juíza de Itajubá, a meu ver, acertadamente aí, diante, né, desse princípio que é tão importante, na verdade, se tornou tão importante depois da reforma trabalhista, em que o que for convencionado entre as partes, né, sempre vai sobrepor ao legislado. Então, assim, a mensagem final seria no sentido de que, nesse momento de crise, é muito importante a gente analisar caso a caso, entender a realidade da empresa, a estrutura da empresa. Não existe uma receita de bolo, então, para que a gente possa adotar as melhores práticas, as melhores medidas, é necessário que a gente faça toda essa análise, de forma que a gente possa estar resguardando vocês, e, sobretudo, de forma que a gente possa aí, adotar aquelas medidas que sejam mais acertadas para aquele momento. Vamos ter momentos de incertezas, várias questões, né, vão ser judicializadas daqui para frente, e o que a gente tem que tentar aqui é minimizar esses impactos. Então, é importante que cada uma das medidas adotadas por vocês, né, estejam de acordo com a realidade da empresa, de acordo com a lei, e sempre que houver necessidade, a gente está aí partindo para uma negociação coletiva, que, sem sombra de dúvidas, vai ser aí o caminho norteado por várias empresas nesse período pós-pandemia. Então, gostaria de fazer essas considerações, agradecer aí a oportunidade, né, de estar participando desse movimento que é tão importante, e deixar aqui aberto para perguntas, dúvidas, estamos aqui para auxiliar naquilo que for necessário. Boa tarde a todos. Perfeito, muito obrigado ao Daniel, a Karina, a Fabiana. Pessoal, é fantástico, né, poder contribuir, entender um pouquinho melhor desses assuntos, que às vezes, né, nós como sociedade, que não temos tanto entendimento dessas questões, fica um pouco subjetivo para nós, né? E aí, de repente, esse tema é tratado com tanta clareza, com tanta objetividade, que a gente acaba ficando, assim, maravilhado com a situação, né? Então, de antemão, já agradeço a vocês três aí por tudo que foi nos passado. A gente tem aqui, a única pena, né, a única parte ruim dessa conversa é que ela está acabando, né? Ela teve que acabar. Mas a gente queria ficar com vocês aqui muito mais tempo, porque realmente foi um show, um banho de informações essas que podem ajudar demais, né, e vão ajudar demais os empresários da nossa região. A gente queria projetar aqui alguns comentários, né? Por exemplo, a melhor dessa live é que estão tratando de casos concretos. Isso ajuda muito no entendimento para aplicação das ponderações na prática. Deixa eu ver outra aqui. O Marcelo, a Luísa colocou excelente, né? E tem uma questão que eu queria colocar aqui, mesmo a gente extrapolando um pouquinho, se vocês me permitirem, para a gente comentar bem rapidinho. Um comentário que veio dizendo assim, ó, existe alguma previsão sobre medidas tributárias direcionadas às MEIs, aos micro e pequenos,
As MEIs, né? Isso mesmo. Vou comentar aqui, Roger. Na verdade, assim, é certo que eu acho que quem está mais sofrendo com essa situação toda aí são de fato, os pequenos empreendedores, né? Aqueles que dependem da sua força de trabalho para empreender nesse país e que realmente esse período de isolamento aí tem afetado bastante, né? Então, assim, não, eu acho que é um segmento, uma pessoal que tem que ser olhado realmente pelo governo, mas a gente tem que olhar, né, tanto o aspecto tributário e outros benefícios que existem. Então, assim, o que saiu em relação ao aspecto tributário para as MEIs foi a postergação em relação a abril, maio e junho, né, o adiamento do prazo do pagamento, e teve também o adiamento da declaração anual que eles tiveram que fazer, que o prazo foi agora para dia 30 de junho. Então, o que saiu de concreto em medida tributária foi isso, tá? Mas o que tem se falado muito de MEI, aí foge um pouquinho da esfera tributária, é de acesso a crédito, né? Então, existem várias linhas. Por mais que tenha sido difícil, que essas linhas não tenham chegado nas pontas, né? Realmente tem saído aí alguns incentivos, principalmente no acesso a crédito, no benefício assistencial. Então, é isso que é importante dar uma olhada. O que tem agora, daqui para frente, tirando o que já saiu de postergação, de adiamento de prazo no passado, ainda não saiu nada em concreto em relação ao aspecto tributário. Mas tem sim, acho que um caminho aí, o benefício que já existem são de acesso a crédito e no benefício assistencial também. Perfeito, muito esclarecedor. Eu creio que deve haver novas medidas, né, daqui a algum tempo. A gente também não sabe como que isso vai se comportar, esse cenário. Ninguém tem certeza de nada, né, em nenhuma área. E eu acho que na área jurídica também não é diferente, né? Sem dúvida, só complementar, né? Quando a gente fala de aspecto tributário, de um dia para o outro, as coisas às vezes mudam também. Então, é importante que a gente esteja acompanhando diariamente o que sai de informação, o que sai de notícia. Hoje não tem nada de concreto, né, de novidade, mas você colocou muito bem, amanhã é um outro dia. Mas, assim, apesar disso, embora a gente precise estar acompanhando tudo que sai de novidade, a mensagem que eu quis trazer foi essa: vamos olhar para o nosso negócio também, vamos ver o que a gente pode fazer para se reinventar, onde a gente pode tirar eficiência, porque nós temos que olhar de um lado as novidades, mas aí vai fugindo um pouquinho dos meios, né? De um ponto de vista global, a gente não tem visto aí um esforço muito grande para trazer benefícios, nada disso. Tem, pelo menos não na esfera tributária, tem no acesso ao crédito, nos benefícios, na renda mínima que tem sido discutido, nos benefícios assistenciais, isso sim. Verdade. Pessoal, mais alguma ponderação? Fabiana, Karina, vocês queriam colocar mais alguma coisa? Só com relação às medidas trabalhistas aí, Roger, a gente está aguardando aí realmente, né, uma prorrogação dessas medidas, então a gente está bem, a gente acredita que elas virão, porque, né, o período da pandemia, ele não passou, ele continua, é um período incerto, a gente não sabe quando vai acabar, então, na verdade, a gente está bem atento aí, e havendo novas medidas, a gente compartilha aí com todos. Perfeito. Karina? Gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizá-los pelo projeto, né? Muito importante aqui para a nossa região, que sirva como um projeto piloto para as outras regiões do nosso país também, né? Perfeito. Obrigado. A gente que tem que agradecer esses momentos de vocês aqui com a gente sabe o tanto que é precioso o tempo de vocês também. Então, assim, a gente agradece muito em nome de toda a equipe do Projeto Levante. Amanhã, pessoal, o pessoal que está aqui, né, talvez não os mesmos ministrantes, mas a Lacerda, Diniz e Sena estará conosco novamente em um outro aspecto. Então, vocês podem conferir lá a programação completa no nosso site, né, fazendo a inscrição, inclusive. Então, amanhã tem muita coisa ainda para ser tratada. A gente convida vocês a seguirem com a gente em toda a programação. A gente tem programação até às 9 da noite, né, até às 21 horas. E às 3 agora nós temos o GESU falando sobre economia e esses impactos que a gente está
passando, né, esses impactos que as empresas estão tendo com essa crise toda. Então, fica aqui mais uma vez, né, meu muito obrigado. Lembrando vocês também que a nossa campanha de arrecadação de alimentos está no ar, continua, é só seguir aí, pegar o endereço, o telefone, que a gente vai entrar em contato com você, explicar certinho como que faz a doação. Você que é empresário, você que quer ajudar e não sabe como, a gente está com essa campanha no ar também, né? Então, a vocês, o pessoal da Lacerda, Denise Sena, Fabiana, Daniel e Karina, nosso muito obrigado mesmo, de coração. Esperamos contar com vocês em outras oportunidades também, tá bom? A gente Obrigado, Roger. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde. Boa tarde.